Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A partir de agora você vai ficar sabendo tudo o que foi destaque na 29ª sessão ordinária, realizada na última semana. Mas antes, para começarmos o programa de hoje, vamos ouvir a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Max Bill, do Partido Avante. Olá, amigos e amigas friburguenses, estamos voltando aí com a palavra do presidente, com muitas novidades. Nós tivemos o mês de março bastante agitado aqui na casa, né? Bem como esse início de abril. E dentro do nosso planejamento de aproximação com você, da população, a gente tivemos algumas ações interessantes. A primeira delas, a gente recebeu, os alunos da escola Feliciano Costa. Foi um momento muito bacana, com mais de 15, 20 alunos, onde eles puderam conhecer toda a estrutura da Câmara dos Vereadores, passaram por todos os setores, comunicação, RH, todos os setores, entendendo como que é a nossa rotina, o nosso funcionamento, visitaram também os gabinetes dos vereadores e ali eles puderam conversar um pouquinho sobre essa rotina legislativa, como que é a criação das leis, como que chega as demandas da população. Então, assim, a gente percebeu que eles estavam muito interessados. Inclusive, isso gerou uma série de perguntas, a gente prestou muitos esclarecimentos e foi um bate-papo muito bacana. Acho que é uma experiência que veio para ficar, uma forma de a gente atrair nossos alunos, para que eles possam entender um pouquinho o cenário da política, como que é o andamento da nossa casa. A gente ficou muito feliz com essa ação. Uma outra ação que eu já comentei com vocês e a gente continua dando andamento é o projeto Câmara Jovem. O projeto Câmara Jovem funciona da seguinte maneira: algumas escolas do município elas vão eleger o seu vereador dentro do conjunto de pessoas da escola, dos alunos, e esses alunos serão 21, como nós somos aqui na Câmara dos Vereadores. Eles vão participar efetivamente do nosso parlamento, vão criar leis, serão apresentadas aqui na nossa casa, e a gente tem como compromisso fazer uma seleção dessas leis apresentadas. Eles vão contar com toda a assessoria da Câmara para que possa fazer uma lei de maneira adequada, respeitando a legislação. E uma dessas leis ela vai ser realmente apresentada, efetivada aqui na Câmara dos Vereadores. Eu acho que é um grande passo. Eu não canso de elogiar esse projeto que foi criado, na verdade, pelo ex-vereador Marcelo Velli, bem como pelo Rogério Cabral. Então, assim, é um projeto que veio para ficar, a gente volta a dar andamento e acho que é mais uma grande forma da população estar mais próximo da gente aqui na nossa casa. Eu quero falar também, nós tivemos 2 reuniões muito importantes ao longo desse início de abril. Recebemos aqui representantes da CDL, liderados pelo Braulio Rezende, e de grande importância. É importante a gente ouvir os empresários da nossa cidade, são eles que geram o desenvolvimento econômico, eles que geram emprego para a nossa população. E aqui a gente fez um bate-papo muito bacana. A gente apresentou as ideias da Câmara dos Vereadores, essa nova pegada que a gente tem dado de comunicação, de andamento das nossas legislações, e eles apresentaram as demandas. Eu acho que é um papo que vai gerar muitos frutos, e acho que essa parceria é importante. E da mesma forma, a gente recebeu também membros da ASIANF. A gente teve uma grande adesão, diversos empresários estiveram aqui conversando com a gente e apresentaram demandas de diversos setores. Inclusive, eles fragmentaram essas demandas, desde demandas para agricultura, demandas de questões tributárias, de mobilidade urbana, e eu achei um papo muito produtivo. Inclusive, apresentaram um projeto que eu vou contar para vocês já, e que a gente vai dar andamento. A Casa Legislativa acho que vai ser um grande projeto para Nova Friburgo, que vai realmente revolucionar, principalmente nesse início, essa parte central da cidade para atrair os nossos turistas. Então, assim, são muitas novidades. Eu tive também no lançamento da FEPRO, essa feira da promoção, que particularmente eu tive o prazer de participar junto com a minha família. Eu fui expositor durante 5 anos, num pequeno empreendimento que nós tínhamos de cerveja artesanal. Então, eu conheço de perto todos os benefícios dessa feira. Ali é uma grande oportunidade da população estar comprando um produto com um valor mais acessível, São promoções, e realmente são promoções muito vantajosas. E para os empresários que estão ali colocando seu produto, expondo a sua marca, fazendo network, conversando entre eles, gerando uma comunhão maior entre eles mesmo, e dali nascem muitas ideias. Eu quero deixar aqui o parabéns ao BIAR, que é o organizador. Nós tivemos a presença de várias autoridades,
o Sebrae, que foi um grande parceiro, é um grande parceiro desse evento, e é um evento que gera muitos recursos para a nossa cidade. Quero deixar um abraço para todos vocês, a Câmara de Vereadores continua trabalhando e sempre aquele convite que a gente deixa no final. Venha participar das nossas sessões ordinárias, terça e quinta-feira, a partir das 18 horas, que a sua participação é importantíssima. Um grande abraço. E agora vamos ao quadro Fique por Dentro. Neste episódio, vamos falar sobre a mesa diretora da Câmara Municipal, que é um órgão colegiado, ou seja, suas decisões são tomadas pelo conjunto de seus membros. Cabe a ela a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara Municipal. A mesa diretora é eleita para 2 sessões legislativas, o equivalente a 2 anos, e é formada por presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, primeiro e segundo secretários e 2 suplentes. Esses membros poderão ser reeleitos na eleição subsequente. O presidente da mesa diretora deve, entre outras ações, representar a Câmara Municipal, dirigir os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, fazer cumprir o regimento interno, promulgar as resoluções, os decretos legislativos e as leis que não tenham sido promulgadas pelo prefeito e declarar, após decisão do plenário, extinto o mandato do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Cabe ainda ao presidente da mesa, como coordenador dos trabalhos da casa, anunciar a convocação das sessões, abrir, presidir, suspender e encerrá-las, anunciar a ordem do dia e submeter à discussão e votação das matérias, anunciar o resultado das votações, convocar sessões extraordinárias e solenes e conceder ou negar a palavra aos vereadores e interromper o orador que se desviar da questão em debate ou faltar com respeito à Câmara Municipal ou a qualquer de seus membros. Em caso de insistência, o presidente deve adverti-lo, podendo suspender a sessão quando não atendido, entre outras ações. A eleição da mesa diretora ocorre no mesmo dia da posse dos vereadores, no primeiro ano da legislatura, que é o período de 4 anos do mandato parlamentar. Durante a votação, a presidência da mesa fica a cargo do vereador mais votado dentre os presentes. A mesa só será renovada no 3º ano da legislatura. A eleição da mesa diretora ou para preenchimento de qualquer vaga será feita por maioria simples de votos, observadas as seguintes exigências e formalidades: presença da maioria absoluta dos vereadores. No caso de haver uma ou mais chapas concorrentes, seus registros serão feitos no início da sessão, não podendo um mesmo vereador integrar mais de uma chapa. As chapas devem apresentar todos os candidatos a membros da mesa diretora e 2 suplentes. Tudo ocorrerá em um só ato de votação para todos os cargos. Se ocorrer empate, considerar-se-á eleito o mais idoso concorrente a cada cargo. Com a mesa formada, o vice-presidente será o primeiro substituto em eventual falta do presidente. Já os secretários atuam como gestores da administração interna, fiscalizando as despesas, fazendo cumprir normas e assessorando os trabalhos legislativos. O presidente da sessão plenária não deixará a presidência sem passá-la a um substituto. No caso dos secretários, ele poderá convidar qualquer vereador para ser secretário na falta eventual dos titulares e dos suplentes. Os membros da mesa diretora não poderão fazer parte de comissão permanente, nem de comissão parlamentar de inquérito, as CPIs. Somente participam em comissão especial e comissão de representação. No tocante às atribuições da mesa diretora, compete o seguinte: elaborar e encaminhar ao prefeito, após aprovação pelo plenário, até o dia 15 de agosto, a proposta orçamentária da Câmara Municipal para o ano seguinte. Enviar ao prefeito, até o dia 20 de cada mês, os balancetes de sua execução orçamentária relativos ao mês anterior. E até o 1º dia de março, as contas do exercício anterior. Propor ao plenário projetos para a criação, transformação e extinção de cargos, empregos ou funções na Câmara Municipal, bem como fixar as remunerações da Casa de acordo com as determinações da lei. Declarar a perda de mandato de vereador. Expedir resoluções. Autorizar a aplicação de recursos públicos disponíveis e depositar na conta da Câmara Municipal o resultado dessas aplicações.
Compete ainda à mesa diretora convocar sessões extraordinárias, propor créditos e verbas necessárias ao funcionamento da Câmara Municipal e dos seus serviços, propor alteração, reforma ou substituição do regimento interno da Câmara Municipal, não sendo essa uma função exclusiva da mesa. Encaminhar as contas anuais ao Tribunal de Contas do município, autorizar despesas que não tenham exigência legal de concorrência pública e permitir a reprodução e transmissão dos trabalhos da Câmara Municipal, no plenário ou nas comissões, sem ônus para os cofres públicos, entre outros atos de regulação e direção da Câmara. Os membros da mesa diretora se reúnem em comissão pelo menos uma vez por semana, a fim de deliberar, por maioria de votos, sobre todos os assuntos da Câmara Municipal sujeitos ao seu exame, assinando e encaminhando à publicação os respectivos atos e decisões. Nos períodos de recesso, os membros da mesa diretora se reunirão pelo menos a cada 15 dias. Eles poderão afastar-se temporariamente das funções mediante requerimento despachado pelo presidente da Câmara Municipal ou por deliberação da mesa diretora, no caso de afastamento do presidente. Apenas 2 membros podem se afastar ao mesmo tempo. Hoje você conheceu um pouco mais sobre a mesa diretora da Câmara Municipal. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 29ª sessão ordinária realizada na última quinta-feira, dia 19 de maio. O vereador Maicon Queiroz apresentou um requerimento de informação relativo ao valor devolvido pela Câmara Municipal de Nova Friburgo no final do último biênio. Esse requerimento de informação tem no intuito a gente saber sobre como está sendo empregado a verba do nosso município. E em questão, a verba que é devolvida aqui pela Câmara Municipal para a Prefeitura de Nova Friburgo. Todos os anos nós vemos anúncio, mesmo antes de eu estar vereador, de devoluções por presidentes dessa casa à Prefeitura. Nós já tivemos ocasiões, por exemplo, que o dinheiro de devolução aqui da Câmara Municipal para a Prefeitura, o repasse que é devolvido, por exemplo, ser utilizado para pagar funcionários com problemas na UPA de Conselheiro Paulino. Teve uma época que foi utilizada para isso. Dentre outras coisas. E nós tivemos um anúncio muito forte e muito grande do prefeito do município, junto aqui ao nosso vereador Wellington Moreira, que foi presidente dessa casa, e fez um esforço muito grande para que se devolvesse mais de 10 milhões de reais ao município. Estou falando de 10 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, é muito. E até agora, nós não vimos o resultado dessa verba ser empregada, principalmente na nossa saúde. Uma das promessas que o prefeito desse município fez foi empregar, por exemplo, na questão da fisioterapia. E eu tenho certeza que os parlamentares aqui e todo o público presente aqui hoje na Câmara, que eu fico muito feliz de ver a Câmara Municipal lotada, conhece ou tem algum parente que precisa de fisioterapia, está numa fila enorme e não consegue o serviço. Para vocês terem uma ideia, como a questão é tão complexa, eu vou falar de uma situação pessoal. A minha filha, ela caiu e quebrou os 2 pés, só 1 ano atrás, mais ou menos, quase 2 anos atrás, e foi operada no Hospital Municipal Sertã. Precisava de uma fisioterapia. Sabe o que aconteceu? Gostaria aqui de fazer um agradecimento aqui, vereador Max Bill. O assessor do vereador Max Bill, que é o Rafael Faustino, que é uma pessoa maravilhosa, foi lá e fez a fisioterapia na minha filha, tá? Graciosamente. Agradecer ele aqui. Se vocês precisarem, só procurar o Max Bill aqui. Mas a situação é a seguinte: ela conseguiu fazer a fisioterapia, está bem hoje. 1 ano depois que ela já estava andando para lá e para cá e etc e tal, mais de 1 ano e meio depois, foi chamada para ir ver
a questão da fisioterapia. Ou seja, a pessoa ela fica deficiente, ela fica com dificuldade de mobilidade, só estou falando de fisioterapia, não estou falando de outras doenças e outros problemas que hoje você não consegue na saúde da nossa cidade. E nada é resolvido. Com 10 milhões de reais, acho que a prefeitura já poderia ter feito um convênio, por exemplo, eu estou entrando com uma indicação legislativa, para fazer convênio, no mínimo, com clínicas de fisioterapia particulares para resolver esse problema. Com 10 milhões de reais, acho que a prefeitura poderia pagar, no mínimo, hora extra para profissionais de fisioterapia irem na casa das pessoas e fazer esse trabalho. Mas o que a gente vê hoje, infelizmente, é um governo que ele não prioriza a saúde, não prioriza a educação, mas prioriza situações mais supérfluas na cidade. Mas aquilo que a população mais precisa de valioso para poder até aproveitar o supérfluo, que é a saúde pública, nós não vemos na cidade. Nós vimos o prefeito fazer uma propaganda enorme de entrega de ambulâncias fake. Inclusive com vereadores dessa casa presentes nessas entregas. Amparo, cadê a ambulância? Não está lá. Vamos lá. Campo do Coelho, Vanderleia. Está lá a ambulância? Não está. Rio Grandina, Gaguinho, foi retirada a ambulância. Não voltou o motorista? Acho que não. É o que está acontecendo hoje. Além do mais, o Estado do Rio de Janeiro enviou 2 ambulâncias novas aqui para ser utilizada no serviço do SAMU. O SAMU editou essas ambulâncias faz mais de 2 meses, lá no pátio do Teatro Municipal, jogadas. E a população não tem um serviço. Então a gente quer saber o que foi feito com esses valores. 10 milhões de reais. É muito dinheiro para não dar transparência do que foi feito para a população. Passou a parte aqui o vereador Wellington Moreira. Vereador, eu parabenizo Vossa Excelência por esse requerimento de informação. Eu também ia fazer. Foi uma devolução astronômica, se devolvia 300 mil, 500 mil, perto de 1 milhão, e se devolveu 10 milhões e 500 mil. É muito dinheiro, a maior devolução de toda a história da Câmara Municipal. Em 2021, foi devolvido R$ 4.303.079,84. 500 mil foi feito um acordo para ajudar na pandemia, leitos de UTI. 3.803,79, no caso, em dezembro, para reformas de ambulâncias e 2 vans para a Secretaria de Esporte, dentre outras situações. Em 2022, 6 milhões e 200 mil para ajudar 87 famílias, né, vereador, do seu, né, produtores rurais em Pilões, ajudar na desapropriação de um imóvel, né, para centro de fisioterapia, também para adiantar os subsídios das entidades como a PAI e a FAP. Todo mundo sabe que os internos estavam passando dificuldades, as famílias dificuldades, muitas delas passando até fome. Então, isso foi feito. E eu quero saber se o prefeito realmente fez isso, dentre outras situações que foi pedido também na saúde. Isso foi falado comigo e também com alguns vereadores aqui. Alguns vereadores, dentre eles, acho que até, se eu não me engano, o líder de governo estava, né, primeiro em 2000 e, né, professor André, 2021, acho que o senhor também estava, Vossa Excelência estava presente quando ele falou, numa dessas que foi levar o cheque, o senhor estava presente, e ele falou na frente dos vereadores que ia fazer. Então, eu acho que ele vai cumprir com a palavra dele. Muito obrigado. Bom, vereador Wellington, é o que a gente espera que aconteça, né? É muito grave isso que você disse agora aqui, mais ainda, sobre a questão de repasses para as instituições, porque nós vimos aí, inclusive, a FAP tendo que quase fechar as portas porque não recebeu a verba. A APAI hoje tendo que fechar uma escola inclusiva com ameaças, protestos, porque diminuiu o repasse de verba. Então tem algo errado. A gente quer saber, como diria no Fantástico, cadê o dinheiro que estava ali? O que você fez com o dinheiro que chegou aí? Porque a gente não está vendo esse resultado na prática. Governo de muita propaganda na rede social, mas pouca efetividade na vida real. Essa que é a verdade que a gente enxerga. Obrigado a todos pelo voto favorável.
Requerimento de informação aprovado por unanimidade. O vereador José Roberto Folia apresentou um requerimento de solicitação de dilação de prazo para a CPI, com a finalidade de investigar irregularidades no contrato celebrado entre o município de Nova Friburgo e a empresa Abel F. de Oliveira e Companhia Limitada, e demais correlações na execução de serviços de análises clínicas para atender às unidades de saúde de Nova Friburgo. Senhor presidente, boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assistência. Essa dilação de prazo que a comissão vem pedir a esse plenário, devido ao trabalho que a gente está realizando, juntamente com todo membro, o relator, Carlinho, Ângelo Gaguin, Disseu Tardem, vereadora Maiara Felice, né, todos os membros que compõem essa comissão, que foi a denúncia realizada pelo vereador Marcinho Alves, e tem bastante trabalho está sendo feito e muita coisa a gente está por fazer. E a justificativa é a seguinte, olha a justificativa que é a melhor a se falar. A presente comissão de inquérito vem investigando com grande esmero os fatos submetidos ao crivo do Parlamento friburguense. Outro sim é de clareza solar que os parlamentares que compõem a presente comissão vêm envidando os esforços necessários para a perseguição da verdade. Isto posto, enumeram-se os seguintes fatos. A. O feito processual em que tramita as investigações alcança, segundo estimativa, mais de 60 mil páginas. B. Neste momento processual, há 11 testemunhas arroladas para a comissão, já com depoimento agendado em processo regular de intimação. C. A defesa das empresas investigadas, em homenagem ao devido processo legal constitucional e seus respectivos meios inerentes, espera ouvir 3 testemunhas, sendo esta prova oral já deferida pela comissão e com data de audiência já agendada para o dia 29/5 de 2023. D. Os depoimentos já colhidos pela comissão, devidamente arquivados em mídia, passarão pelo processo de degravação, aguardando a regular e devida contratação pela presidência do Parlamento. Face à complexidade de relação de fato e das questões de alta indagação que permeiam o necessário e se faz a realização de perícia técnico-contábil sobre os documentos, exames, laudo, resultado, planilha financeira, glosas e etc., apresentado pelas empresas investigadas. Todavia, até o presente, ainda não ocorreu a referida contratação da equipe técnica que pede o diverso ofício enviado à presidência do Parlamento. Já conversamos, isso já está pacificado. F. Parte de documentação apresentada pelas empresas investigadas ainda se encontra em fase de atuação processual em apenso para resguardar os direitos e deveres processuais de todos os investigados e dos órgãos investigadores, e estima-se que alcança 60 mil páginas. G. Há diversos ofícios exarados nos autos e ainda pendentes de resposta, cumprimento, etc. H. A intimação requisitória para entrega de documentos por parte das empresas investigadas e pendente de cumprimento ulterior análise. Ao cabo de todas as diligências acima enunciadas na ordem processual penal, natural há que se colher o depoimento pessoal dos representantes legais das empresas investigadas. Logo, portanto, dever-se-á inúmeras diligências que precisam ser realizadas para o final produzir-se o natural relatório de todo feito. Pois bem, temos que o prazo de encerramento da primeira prorrogação de vigência da presente comissão temporária avizinha-se e é o seu momento último, fazendo-se, portanto, urgente a sua prorrogação. Em sede de direito, urge salientar que a locução prazo certo ser, portanto, urgente a sua prorrogação. Inscrita no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição. Não impede prorrogações sucessivas dentro da legislatura. Nos termos da Lei 1572/52, consoante posicionamento minoritário, porém, voz dissonante, nesse sentido, por ocasião do julgamento de habeas corpus, e aqui vem vários embasamentos jurídicos do STF, STJ, enfim, para não alongar, né, essa nossa sessão constitucional, a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, a gente vem fazer essa solicitação de prorrogação de prazo, senhor presidente. A nossa justificativa é bem ampla e hoje nós temos aí inúmeras
pessoas que estarão aqui para receber as devidas homenagens aqui nessa casa. Os senhores podem ter acesso a essa justificativa, que é bem extensa, mas a comissão, eu como presidente tenho dito, e a gente tem feito um trabalho ali, todos os membros, pode-se dizer, vereadora Maiara, vereador Carlinhos, todos os membros da comissão, a gente tem feito o máximo que pode. Agradecer a presidência, que já teve todo o entendimento da gente poder estar recebendo aí, e temos que recebendo o apoio dessa presidência. Muito obrigado. Voto nominal, então. Muito obrigado, presidente. Então vamos iniciar a votação pelo novo vereador Joelso do Pote. Favorável. Como vota vereador professor André? Favorável. Como vota vereador Maicon Queiroz? Favorável, presidente. Esperando ansiosamente que, ao final dessa CPI, todos os fatos apurados sejam aí entregues aí à polícia, aos órgãos competentes, porque já, inclusive, declinou para a Polícia Federal. São denúncias bem embasadas, segundo a denúncia que está na Polícia Federal, atos gravíssimos de lesão ao erário, e a coisa mais triste que a gente vê é lesão ao erário público, mas custando a vida de pessoas, porque quando se dá uma lesão na saúde, isso custa a vida de pessoas. Então, eu voto favorável e espero o desfecho dessa CPI e vamos acompanhar de perto. Como vota vereador Jânio? Favorável, senhor presidente. Como vota vereador Isaac Demani? Favorável, senhor presidente. Como vota vereador Cascão? Favorável, presidente. Como vota vereador Carlinhos do Quico? Favorável, presidente. Como vota vereadora Maiara Felício? Presidente, voto favorável, já trazendo para os nossos companheiros aqui de Câmara que o nosso trabalho tem sido árduo dentro da CPI. A gente teve vários percalços durante a instauração, né, da comissão, e agora, de fato, a gente está conseguindo ter acesso aos documentos, a gente está conseguindo olhar página por página, apesar de ser muito extenso, 67 mil páginas para a gente avaliar. A gente precisa de um corpo técnico para não ter erro nenhum, para a gente não ser injusto com ninguém. Então, a gente precisa de mais tempo. Esses 3 meses, de fato, vão conseguir ajudar que a gente encontre o melhor caminho e que, de fato, a gente leve a resposta, né, até as competências dela. Então, peço voto favorável também dos outros pares. Como vota vereador Marcinho? Senhor presidente, como todos sabem, quem não sabe passa a saber nesse momento, eu fui um que protocolei CPI nesta casa, mas infelizmente por causa de manobra desta casa, eu não participo dessa CPI, manobra desse governo. Vou pedir ao presidente, ao relator, que fique relatado em ata nesta casa todo o início do trabalho da CPI. Quando que se iniciou, quando foi feito as oitivas, porque quando você assume uma frente de uma CPI, você tem que saber muito bem das suas responsabilidades. Então, já tem um tempo muito grande essa CPI. Sei que no início agora o trabalho está muito forte, eu participei, mas eu quero saber o antes. O que foi feito? Vou encaminhar documentação pedindo à comissão, para poder me falar passo a passo o que foi feito. E lá na CPI é muito claro, a Câmara pode apoiar, pode dar toda a estrutura, por que não foi pedido isso antes? Se tivesse pedido isso antes, a gente não estaria fazendo dilação de prazo. Então, senhor presidente, só para deixar muito bem registrado que, como o vereador Maicon Queiroz bem falou, o desdobramento vai vir pelo judiciário primeiro. E se o desdobramento vir pelo judiciário primeiro, fica comprovado que esta CPI iniciou muito tarde nesta casa. Como vota vereador Zezinho? Favorável. Como vota vereador Zé Carlos Schwab? Favorável. Como vota vereador Wellington Moreira? A favor. Como vota vereador Cristiano Guenin? Favorável. Como vota vereador José Roberto? Voto favorável, senhor presidente, e formando o vereador Marcinho, né, como presidente dessa comissão, e também falando em nome aqui de todos os membros, todos os prazos, todos os trâmites foram dados corretamente, e a lisura de cada parlamentar aqui, que fazem parte, essa comissão hoje está sob sigilo, e como proponente, a gente quer, e Vossa Excelência for proponente, mas também não podemos fazer uma coisa trabalhada para não trazer nenhuma informação. Então, a gente está procurando fazer o melhor, e então os trâmites foram todos dados, está
está tudo seguindo o rito, graças a Deus, para que possamos realmente, se é que precisa apresentar a realidade, não podemos fazer nada corrido. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu digo que todos os membros aqui fez o possível, e essa casa também, na medida do possível, a CPI ela vai transcorrer, e estamos buscando fazer o melhor possível. Não somos expertos, mas estamos buscando fazer o possível. Até também o do Ministério Público não acabou. 10 segundos, vereador. Então, o Ministério Público ainda está tramitando ainda, assim como o nosso. Então, muito obrigado aí pela Favorável? Favorável. Como vota, vereador Ângelo Gaguinho? Favorável, senhor presidente, mas sem manobras. Como vota, vereadora Vanderleia? A favor, presidente. Como vota, vereador Dirceu? Favorável, presidente. Portanto, requerimento 16 de 2023, aprovado por unanimidade. O vereador e presidente da Casa, Max Bill, apresentou um requerimento de audiência pública para tratar do projeto de lei ordinária, número 257 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que trata do transporte público. Boa noite, excelentíssimo presidente em exercício, vereador Joelso Tupotti, aos membros da mesa, vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham através da TV Câmara, todos os presentes, e é lindo ver esse plenário lotado. O projeto de lei, a gente recebeu um projeto do Poder Executivo que trata de um assunto importantíssimo, que é o transporte público. A gente vem tendo dificuldades com a empresa, a atual empresa, está através de uma decisão judicial, vem operando na nossa cidade, mas a título precário. Essa é a grande verdade. Há algum tempo a gente já tem esse problema, foi tentada uma licitação, uma concessão que foi deserto, aqueles termos não atraiu nenhuma empresa para Nova Friburgo, então eu decidi realizar essa audiência pública, inclusive convidei a vereadora Priscila Pinto para assinar comigo, que sabia que ela também tinha interesse de realizar essa audiência, para a gente saber os exatos termos, né? Como está sendo preparado, né, essa lei autorizativa, que depois vai acabar combinando em um determinado edital. Então a gente precisa participar disso, a gente não pode errar mais uma vez. No início a gente já teve problema, né, com aquela questão da Itapemirim, isso a gente tem falado, todo mundo sabe que eu tenho uma boa relação com o governo, mas a gente tem que estar atento, a gente está aqui para defender a população e disso a gente não vai abrir mão. Então essa audiência pública é importantíssima. Existe uma dúvida até regimental, a gente vai também realizar essa audiência para que não tenhamos problemas jurídicos mais para frente. Então, a explicação é essa, a possibilidade da casa estar debatendo, eu acho que o setor produtivo também, eu fui procurado pelo setor produtivo de Nova Friburgo, e eles também entendem da participação deles, hoje eles bancam cerca de 60%, 70% dessas passagens, e eles querem participar, eles conhecem o dia a dia, conhecem os problemas, então é importantíssimo. A gente sabe que a empresa, né, que está fazendo o estudo é uma empresa de referência, importante, mas quem conhece o dia a dia é a gente que anda aqui dentro, é o setor produtivo, e eu acho que vai ser um grande debate. Eu aproveito para deixar o convite a todos que venham participar, a gente vai fazer uma ampla convocação aí através da sociedade, e é um tema que vai ser muito debatido e importante para a nossa cidade. A vereadora Priscila Pinto, que é uma parte. Boa noite, presidente, boa noite a todos. Eu, como presidente, né, da Comissão de Serviços Concedidos, tenho debruçado direto em relação ao transporte público municipal, até porque, desde a época da primeira licitação, que nos trouxe a fadada Itapemirim para cá, isso foi ter alvo de uma CPI, presidida por minha pessoa. Então, eu tenho vasto conhecimento de tudo que está acontecendo no município em relação ao transporte público. A gente sabe das dificuldades, da falta de ônibus, da precariedade que o nosso município anda. Então, isso tem que ser uma matéria, até que era para ter sido já resolvida há antes, né, há algum tempo, porque quem está sofrendo com isso é quem está na ponta, é o contribuinte, é o passageiro, é o que paga, o que necessita desse transporte público. De suma importância essa audiência pública. Pedi ao presidente que, para a gente depois conversar, para trazer pessoas entendidas do assunto, pessoas que realmente entendam o transporte público do município, não só do município, né, do Estado, porque o Estado todo também tem essa situação, para a gente poder ter um transporte público de qualidade, né, fazer uma situação que realmente a população saia ganhando.
né, sem interesse próprio pessoal. Acho que o único interesse nosso aqui de vereador de fiscalizar é a população de Friburgo, que anda sofrendo com tudo que está acontecendo, né? Porque já vai 2 anos e meio, né, de mandato, e até agora não conseguiu se fazer uma licitação, né? E a que foi feita deu aquela situação da Itapemirim. O que adianta? Trouxe uma empresa de fora e que está a empresa falida, toda cheia de problemas, né? Então a gente tem que olhar bastante essa questão da licitação, ver as cláusulas, presidente, para a gente não cometer o mesmo erro que foi cometido lá atrás. Então tem que pensar com muita sabedoria, pensar, vereadores, em relação ao povo, não é em relação à executiva, à prefeita, a nada. Há um interesse aqui. E o meu interesse, eu acho que o interesse de todos os vereadores tem que ser a população de Nova Friburgo, que precisa de transporte público de qualidade. Tá? Pedir isso para vocês pararem, analisarem e participarem dessa audiência, o presidente. Porque às vezes a gente faz as audiências também, tem vereadores que não se interessam e não vêm participar. Então, acho que é interesse comum de todos, até porque todo mundo usa transporte público na cidade. Eu vou pedir votação nominal, porque acho que todo mundo vai querer participar dessa discussão. Após a discussão, requerimento de audiência pública encontra-se em votação a pedido do vereador. Voto nominal. Como vota o vereador Cristiano Guerin? Senhor presidente, eu voto favorável e reforço o pedido da vereadora Priscila Pita no que possa ser realizado um debate amplo com relação a essa questão da concessão. No entanto, com uma observação. Essa matéria, essa responsabilidade é completamente do Poder Executivo. Nós vamos aqui cumprir uma etapa da legislação que foi incluída na lei orgânica, que é uma audiência pública prévia, para que possa haver sugestões, apontamentos, e o Poder Executivo, atendendo ou não essas sugestões e apontamentos, possa dar o melhor andamento para que a gente avance e acabe com esse imbróglio de uma vez por todas. Inclusive, estarei presente, entregando a sugestão que aprovei aqui, por unanimidade da Casa, com relação à possibilidade de contemplar novamente a gratuidade dos 60 a 64 anos, e torcendo para que, de fato, aconteça dessa vez e a gente vire essa página preocupante sobre transporte público na cidade. Mas, lembrando mais uma vez, essa responsabilidade não é do Poder Legislativo. Professor André. Eu voto favorável, presidente, e acredito nos vereadores. Todos eles se importam porque é um assunto muito relevante. Vereador Marco Queiroz. Presidente Marcos Bill, voto favorável, até porque esse problema da FAOL, já que o prefeito quer trazer aqui para casa, como bem disse o vereador Cristiano Guerin, que é um problema exclusivo, aliás, de solução por parte do Executivo, que muitas pessoas não sabem, isso tem que ser falado, foi criado pelo próprio prefeito enquanto ele era vereador. Porque o prefeito, ele fez vários processos, várias denúncias enquanto vereador, mas para amarrar o serviço que o antigo prefeito, na verdade, queria resolver. A verdade é essa. Vou dar um exemplo claro aqui. O subsídio na época do Renato Bravo era de 300 mil e depois 400 mil reais. Tinha a gratuidade do idoso entre 60 e 64 anos e a passagem era 4,20. Johnny Michael entrou, quis trazer a famigerada Itapemirim goela abaixo, que graças às nossas movimentações e à CPI dessa casa não veio, graças a Deus, e hoje a prefeitura paga 930 mil reais de subsídio à FAOL, muito mais, sem a gratuidade do idoso de 60 a 64 anos, tá? E com muito menos ônibus que na época do governo anterior. E o que a população não sabe é que a partir do momento que o prefeito entrou na justiça enquanto ele era vereador e a FAOL diminuiu o número de linhas e de ônibus, o prejuízo no transporte público piorou ainda mais. Ou seja, o prefeito, enquanto vereador, ajudou a prejudicar o transporte público. E o problema caiu no colo dele. E ao invés dele sentar com a empresa, conversar e resolver, prefere que a justiça faça o seu papel de prefeito. Mas, já que a questão veio parar aqui, novamente nós vamos entrar em ação junto aqui,
está aqui a vereadora Priscila Pita, eu sou vice-presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, estamos fazendo algumas emendas para tentar ajudar e consertar esse erro nefasto, que parte dele, grande, foi criada pelo prefeito enquanto vereador. Voto favorável. Vereador Jânio. Voto favorável. Vereador Isaac. Senhor presidente, voto favorável. Tema importantíssimo. Tem que ser regularizada essa questão do transporte público no nosso município, a prestação de modo precário, que hoje é prestado pela atual empresa, limita muito o poder de cobrança e de atuação do próprio executivo. Então, nós temos que ter as regras claras para podermos, então, cobrar a efetividade daquele que presta o serviço exercido no município. Então, é importante nós debatermos para nós avançarmos nessa autorização de uma forma mais consistente, a fim que dê solução à questão do transporte público, que hoje não anda bem. Vereador Cascão. Voto favorável, presidente. Vereador Carlinhos. Favorável, presidente. Vereadora Priscila. Presidente, só para concluir aqui, dizer também que realmente essa é uma pauta que era exclusiva do Executivo, né? Mas, infelizmente, veio parar aqui na casa para a gente poder estar debatendo. Dizer também que eu espero que realmente o Executivo ele faça o seu papel, porque antigamente o prefeito, né, usava bastante transporte público, né, vereadora? Inclusive, filmava, né, no ônibus, indo para trabalhar, vindo para a Câmara só de ônibus, para cá, mas hoje não se usa mais, né? Então, porque piorou-se bastante o transporte do nosso município, né? Então, quer dizer, eu espero que a gente realmente debata, faça com sabedoria. Como eu já falei, tenho me debruçado bastante nesse tema. Conheço bastante, porque a gente, né, estuda bastante os processos, tem chegado para mim. Estive na prefeitura pegando o processo lá do estudo da COP. Não sei se outros vereadores pegaram, acredito que não, mas eu peguei, são 6 volumes, eu tenho no meu gabinete estudo da COP, que a gente tem debruçado. Participei da audiência pública, que teve Nossa Senhora das Graças, o vereador Mike Queiroz também estava, teve outro vereador também que estava, outros não estavam, mas pedi aos vereadores que, quando vierem votar essa matéria, e que participem das audiências também, né? Para poder estar, né? Para não chegar aqui votar por votar, votar sem conhecimento de causa, porque às vezes a gente vê, né, vereadora Maiara? O vereador chega aqui, vota de acordo com o que o executivo manda e vai embora, e depois lá na frente acontece o que aconteceu lá com a Itapemirim, e o problema é o povo que sofre, o povo que está lá que paga um preço alto por falta de transporte atrasado, ônibus sucateado, toda hora quebrando. Eu tenho reclamação aberta de amparo, tenho noticiado. A passagem desse projeto aqui pela casa faz parte, né, de mais uma etapa em cumprimento à nossa lei orgânica. Então, é necessário que a gente também debruce e discuta sobre esse tema. Meu voto é favorável. O presidente também vota, eu voto favorável. Encerrando a votação, requerimento de audiência pública foi aprovado por unanimidade. Vereador Disseu. O vereador Isaac Demani apresentou um projeto de lei ordinária que declara patrimônio cultural e material do povo friburguense a Sociedade Musical Beneficente Euterpe Lumiarense. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, é um projeto de lei que trata, senhor presidente, de um reconhecimento de uma banda centenária, uma das 3 bandas centenárias que nós temos em nosso município, a Euterpe Lumiarense. Ela foi fundada em 20 de janeiro de 1891, então, uma banda com 132 anos de existência, lá no nosso querido e pacato distrito de Lumiar, né, Zé Carlos? Que atende aquela comunidade ali. Nova Friburgo, eu repito aqui aos senhores vereadores, aqueles que nos assistem, tem o privilégio de ter 3 bandas centenárias, né? 2 fundadas ainda na época do Império, e a Euterpe Lumiarense já fundada no período da República, com seus 132 anos de fundação. E desenvolvem ali, naquela região, uma atividade muito intensa.
Eu vou até aproveitar, senhor presidente, para ler uma carta aqui e registrar novamente a presença do nosso maestro Junei, amigo de longa data, e o Dailon, que é professor ali também na EUTERP, que estão hoje aqui nos prestigiando até esse momento. Recebi das mãos do maestro Junei, senhor presidente, vou fazer a leitura aqui. Sociedade Musical EUTERP Lumiarense. A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, aos cuidados do vereador Isaac Demani, a centenária Sociedade Musical EUTERP Lumiarense, fundada em 20 de janeiro de 1891, vem tornar público o seu agradecimento à Câmara de Vereadores de Nova Friburgo e particularmente ao vereador Isaac Demani pela indicação de nossa entidade ao título de Patrimônio Cultural Imaterial do povo friburguense. A centenária Sociedade Musical EUTERP Lumiarense representada nessa cerimônia por seu maestro Junei da Silva Oliveira, mantém regularmente suas atividades se apresentando todo primeiro sábado de cada mês no Coreto Central de Lumiar e ministrando gratuitamente aulas de música semanais para a sociedade lumiarense. O ensino e divulgação centenária da música, patrimônio material de nossa sociedade, é transmitido de geração em geração, perfeitamente integrada com a nossa exuberante natureza e com a nossa rica história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover a diversidade cultural do nosso distrito. É uma honra receber tal indicação. Cordiais saudações, assina Junei da Silva Oliveira, maestro da Sociedade Musical EUTERP Lumiarense. Então, senhor presidente, na verdade o que a Câmara fará hoje, e eu tenho certeza que será por unanimidade, vai ser fazer um reconhecimento de fato de algo que já existe, é um patrimônio valorizadíssimo que nós temos em nosso município. Temos aí a EUTERP Lumiarense como uma das 3 bandas centenárias que nós temos. Eu acho que não há, eu não posso afirmar com certeza, mas eu desconheço outro município no Brasil que tenham 3 bandas centenárias. Então, Nova Friburgo tem essa riqueza, vereador Carlinho do Kiko, cultural, que é fantástica. E nós vamos fazer esse reconhecimento, que nada mais é um reconhecimento de fato daquilo que vocês já são. E eu quero, Junei, meu grande companheiro e amigo de longa data, que leve a todos da banda, toda a comunidade de Lumiar, lá da terra do nosso querido vereador Zé Carlos Schwab, um grande abraço, e que nós temos aí a honra, na verdade a honra é nossa de poder fazer esse reconhecimento nessa legislatura, com essa composição de Câmara, que tenho certeza que será algo que ficará na história do nosso município. Então, passar uma parte ao vereador Zé Carlos Schwab. Primeiro quero parabenizar lá nosso maestro lá, Junei, que é amigo aqui, são 132 anos ali, tivemos grandes paradas nesses tempos, né, mas isso faz parte. E também quero dizer que meu pai já tive o prazer de ser meu pai, ser o presidente daquela banda EUTERP, inclusive que movimentava nas épocas de carnaval lá, vereador. Ia todo mundo ali para a sede fica ali próximo ao campo de futebol, como Vossa Excelência já disse, né? É uma banda que antigamente quase participava, até pela distância, né, de pessoas dali, ligadas, nascidas e criadas ali. Hoje, com facilidade aí do transporte, né, muitas pessoas aí como o maestro daqui, e tenho certeza que aquela cultura de lá, espero que esse é o primeiro centenário, que muitos centenários que vêm aí pela frente, e parabenizo o vereador Isaac Demani por levar esse nome aqui, para não esquecer desse patrimônio que nós temos aí do nosso município, essas 3 bandas aí, que alegram muito a nossa comunidade. Parabéns, vereador, parabéns, maestro, parabéns a todos os integrantes da EUTERP Lumiarense. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, vereador Zé Carlos Schwab. Então, eu peço aos pares dessa casa que nessa trilogia de projetos que apresentei, desse reconhecimento cultural e histórico, nós possamos aprovar mais esse projeto de lei, valorizando a nossa querida banda, centenária banda EUTERP Lumiarense. E antes de terminar, uma parte ao presidente vereador Max Bill. Na verdade, vereador, eu queria parabenizar Vossa Excelência, que teve essa brilhante ideia de estar homenageando as nossas bandas de Nova Friburgo, que fazem parte da nossa história, da nossa cultura, levam o nome da nossa cidade além das nossas fronteiras, ensinam os nossos jovens, né, ter aptidão pela música, pela cultura. Então, mais uma vez, uma grande banda que a gente está homenageando. Parabenizar Vossa Excelência e também os integrantes da banda. Obrigado, vereador Mike Queiroz. Obrigado, vereador presidente. É isso. Parabéns, vereador Isaac, mais do que merecido, né? Nova Friburgo, na verdade,
um celeiro de talentos, né? Música, então, nem se fala. Nós temos hoje, por exemplo, o grande Benito de Paula, na nossa cidade, né? Ou seja, muitos músicos, muitas pessoas são natas aqui da nossa cidade e brilham pelo mundo. E as nossas bandas também. Então, eu gostaria de parabenizar, mais do que justo, e já com uma sugestão, deveria se aproveitar as nossas bandas para poder ter curso de música nas nossas escolas municipais. Eu acho que deveríamos fazer uma indicação, pelo menos legislativa, se a gente não pode fazer nesse ponto, porque é brilhante esse trabalho, a música ensina disciplina, ensina o amor, e que os jovens possam se envolver e que essa cultura não possa morrer. Parabéns. Obrigado, vereador Mike Queiroz. Falou no Benito de Paula. Eu tive a satisfação e a honra de apresentar um projeto de lei nessa casa, criando o Dia da Música Benito de Paula, dia 28 de novembro, que é o dia do aniversário de Benito, se eu não estiver enganado aqui, que esse projeto meu é de 2009, mas eu sempre trabalhei valorizando a cultura local, porque nós temos que fazer isso. Temos aí importantes nomes que trabalharam, que estão vivos e outros que já se foram, e nós temos que homenageá-los e não deixar cair no esquecimento. E assim hoje fazemos com a nossa centenária banda Euterpe Lumiarense. Peço o apoio dos pares da casa e nós possamos aprovar por unanimidade esse projeto de lei. Muito obrigado. Portanto, o projeto de lei é aprovado por unanimidade. O Executivo Municipal apresentou um projeto de lei ordinária que altera o dispositivo da Lei Municipal número 4.884, de 27 de junho de 2022, e dá outras providências. Boa noite a todos. Eu quero novamente pedir desculpa. Eu estou com muita dificuldade de falar. Conforme eu vou falando, vem a vontade de tossir, né? Mas esse projeto é bem simples, é só fazer uma alteração, né? Esse presente projeto da Lei 252 de 2023, ele tem como objetivo fazer pequenas alterações na Lei Municipal número 4.884, de 27 de junho de 2022, da qual versa sobre a autorização concedida ao município a se filiar à União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. E essas tais alterações são necessárias para a lei vigente se adequar ao LOAS de 2023. Não só de 2023, mas nos anos consequentes. E o segundo projeto, que também não é muito diferente do primeiro, tem um caráter semelhante com o anterior, no caso, né? Esse segundo projeto, que é o 253, tendo como objetivo também alterações pontuais na Lei Municipal 4.883, de 27 de junho de 2022, e qual versa sobre a autorização concedida ao município a filiar à União Nacional, nesse caso aqui é 2 dirigentes municipais, na outro Conselho Municipal de Educação, e agora os dirigentes municipais de educação. Só troca nessa questão aí. E da mesma forma, ter essas alterações devidas, não só do LOAS de 2023, mas nos anos decorrentes. Então, eu peço aos pares a aprovação, que é uma questão só de alteração. Peço o voto favorável a todos os pares. Portanto, o projeto de lei ordinária número 252, bem como o número 253, ambos de 2023, encontram-se em votação. Projetos aprovados por unanimidade. O vereador professor André apresentou um projeto de lei ordinária, onde institui como patrimônio público, cultural e religioso a procissão pelo Dia de Corpus Christi e também a confecção de tapetes no município de Nova Friburgo. Boa noite a todos. Desculpe a minha voz, que eu estou rouco hoje. Eu lutei com as balinhas ali até chegar esse momento, até porque eu começo a falar, vereador Zezinho, começa a vir vontade de tossir, né? Estou 3 dias já com essa garganta ruim. Então, peço desculpa um pouquinho da voz. Queria agradecer novamente a presença de todos vocês que estão abrilhantando a Câmara Municipal,
Assim, é muito legal. Eu falo assim, eu tenho certeza que todos os vereadores vão concordar. Tá vendo a voz? Não vou falar isso não, Vanderleia. Concordam comigo de defender um projeto aqui na Câmara e as pessoas envolvidas no projeto estarem presentes, né, dessa defesa. Então, é muito bom. É muito privilégio estarem todos vocês aqui presentes. Também queria agradecer ao vereador Isaac Demande, eu queria agradecer à vereadora Maiara, junto à assessora dela, jurídica Gisele, que eu acho que está aí também. Eu queria também agradecer o vereador Zezinho do Caminhão e o Fio, que foram vereadores que me ajudaram, eu tirei algumas dúvidas com eles. A Maiara mesmo correu junto com Gisele para aprovar o parecer, dar o parecer. Então, de coração, agradeço a todos vocês 3 vereadores que perturbei muito lá no gabinete de vocês. E também queria agradecer a minha assessoria, em especial ao Luiz Matheus, que também é católico, né, firme e forte, que também me ajudou muito nessa correria. Mas vamos lá para a defesa. A tradição de confecção de tapetes de Corpus Christi em nossa cidade, ela é secular. E esse registro aponta que desde 1902 eles eram confeccionados, ou seja, todos nós aqui ainda não éramos nascidos, né, quando começou, né? Participou mais recente, né, Vanderleia? Não tão recente. E eles eram, e essa data importante, quem começou com isso foi o Colégio Anchieta, ele foi pioneiro nessa tradição, onde aos pouquinhos nós foi aumentando, e hoje acontece essa festa tão linda, que todos nós, eu já tive o privilégio de todo ano estar lá tirando fotos, cada coisa mais linda, cada tapete mais lindo que o outro. E esses tapetes, eles já são supervisionados pela prefeitura, mas contudo de forma verbal, esses anos todos e de forma verbal. E agora, essa lei ela vai garantir essa organização, ou seja, poderemos ter o apoio da prefeitura, da Guarda Municipal e de todos, né, para essa grande festa, esse grande evento. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Antes e também durante a sessão ordinária, alguns vereadores conversaram com a nossa equipe de reportagem. A vereadora Vanderleia Abraça essa ideia falou a respeito da sessão solene, a ser realizada no próximo dia 2 de junho, no plenário da Câmara Municipal, em homenagem aos 5 anos do projeto Mulheres de Sucesso. No dia 2 de junho, às 18 horas, aqui na Câmara Municipal de Nova Friburgo, nós vamos ter a sessão solene em homenagem aos 5 anos das Mulheres de Sucesso. Essas mulheres que começaram somente com a Fernanda chamou a Priscila e chamou também a Fabiola, e elas começaram esse movimento de mulheres. Essas mulheres, né, elas lançaram um livro, e nesse livro tem as histórias, né, de 40 mulheres de sucesso. E eu penso que o sucesso é você estar feliz, o sucesso é você estar fazendo aquilo que você gosta, o sucesso é você estar de bem com a vida. Então eu quero convidar as outras mulheres para que possam estar aqui na Câmara no dia 2 de junho para conhecer um pouco da vida e da história dessas mulheres de sucesso. E agora sim, chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara que vai ficando por aqui. A você aí de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.